E aí, jovens, tudo belezinha? Professor José Machado aqui. Vamos começando então nossa resolução de questões para o Instituto AOCP, o nosso primeiro vídeo de questões, noções de informática. Todas essas questões estão disponíveis aí no teu material de apoio em formato PDF, certo? Então, se tu quiser, antes de assistir o vídeo, quiser ir lá para o PDF e resolver essas questões sozinhos, como for melhor aí para os teus estudos. A primeira questão, então, diz o seguinte: é uma questão de 2018. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Temos, então, aqui na primeiramente DVD, disquete e pendrive. E a segunda temos, então, também é chamado de disco flexível. Utiliza a porta USB, ou segundo. Terceiro, pode ser gravado apenas uma vez em algumas versões. Utiliza a memória flash, é um dispositivo de armazenamento óptico. Primeiro, então, também é chamado de disco flexível, ele está falando aqui do disquete. O disquete, ele é chamado também disco flexível. Utiliza a porta USB, entre esses três que temos aqui que utiliza a porta USB, é o pendrive. Pode ser gravado apenas uma vez em algumas versões, está falando aqui do DVD, número 1. Ele está falando do DVD-ROM, né? O DVD-ROM, na verdade, ele é apenas leitura. O DVD-ROM, ele na verdade é de leitura, né? Aquele que tu compra lá que tem algum filme, tem alguma coisa nele, ele é um DVD-ROM. Temos depois o DVD-RW. O DVD... O RW, ele é regravável. O usuário, ele pode gravar uma vez, quer gravar de novo, pode gravar outra vez e vai gravando até atingir o topo dele. O outro é o DVD-R. O DVD-R é apenas DVD gravável, ele não é regravável outras vezes. É o que a banca está falando, pode ser gravado apenas uma vez. É o DVD-R. Utiliza a memória flash, está falando novamente aqui do pendrive. A memória flash nada mais é do que a memória SSD, né? É o dispositivo de armazenamento óptico, novamente aqui, DVD. Então o gabarito dessa questão vai ser letra A, 2, 3, 1, 3 novamente e 1 por último. Então gabarito letra A. Número 2. Assinale a alternativa que apresenta o dispositivo que utiliza a tecnologia descrita a seguir. Pequenas quantidades de gás neon e xenon são depositadas em pequenas câmeras seladas entre duas placas de vidro. Cada câmera contém dois eletrodos, um deles protegido por uma camada isolante e também uma camada de fósforo similar aos fósforos usados nos monitores CRT. Letra A, monitores LCD. Letra B, monitores de plasma. Letra C, monitores OLED. Letra D, projetores multimídia. Ou letra E, scanner de mesa. Gabarito dessa questão aqui está descrevendo então letra B de bola, monitores de plasma. Terceira questão, assinale a alternativa que apresenta uma limitação inerente a todos os processadores de 32 bits. São capazes de acessar apenas 4 GB de memória RAM, são impossibilidade de usar vários núcleos de processamento, possuem limitação de HDs de até 40 GB, não suportam portas USB, possuem limitação relacionada à velocidade de transferência Wi-Fi. Gabarito dessa questão, letra A, são capazes de acessar apenas 4 GB de memória RAM. Que poderia caber um recurso, por causa da palavra apenas. O correto é até. Até 4 GB de RAM. Se o computador tem 2 GB de RAM, também é possível que o processador faça uso dessa memória RAM de 2 GB, né? Mas aqui fala apenas 4 GB de memória RAM, então caberia um recurso aqui nessa questão. Sem possibilidade de usar vários núcleos de processamento, não. Temos processadores de 32 bits dual core, por exemplo, que vai ter 2 núcleos daí. Limitação de HD não, tá errado. Não suportam porta USB, tá, suportam sim. Possui limite de velocidade relacionado à velocidade de transferência USB. Também não, isso é mais um trabalho da placa de rede do que do processador em si. Quarta questão, sobre os conceitos relacionados a cache do processador, assinale a alternativa correta. A memória cache tem velocidade de acesso baixa em relação a outras memórias presentes em computadores pessoais. Comum, tá errado.
A memória cache ela tem velocidade de acesso mais alta, por exemplo, que o HD e que a memória RAM. Então tá errado isso aqui. A memória cache também é conhecida como memória flash. Não, tá falando aqui da o SSD, ele é uma memória flash. Tá errado isso aqui. A memória cache está presente apenas em servidores de alta potência e mainframes. Não, a memória cache tem em computadores pessoais também. A memória cache é considerada uma memória externa. Não, a gente já pode parar de ler a questão aqui, a alternativa ela está errada. A memória cache é uma memória interna. Alguns processadores possuem 2 níveis de memória cache, tá correto. O gabarito letra E ficou do lado errado aqui. 2 níveis de memória. A memória cache ela pode ter até 3 níveis de memória. Para que serve a memória cache? Né? A memória cache, como eu acabei de falar, ela é uma memória mais rápida que a memória RAM. Então, é possível que o computador tenha alguns arquivos que o processador necessite deles frequentemente. Né? Pode ser um endereço de algum arquivo, pode ser um dado, alguma coisa assim. E o processador está sempre indo lá pegando esse arquivo e utilizando. Como a memória RAM é um pouquinho mais lenta que a memória cache, né? Na verdade a memória RAM é um pouquinho mais lenta que o tempo do processador, às vezes, tem um tempinho que o processador fica ocioso, que o processador podia estar trabalhando e ele está esperando essa informação. Então, para isso, existe a memória cache. Esses dados, esses arquivos usados frequentemente, ao invés de ficar armazenado na memória RAM ali, durante o computador ligado, durante o uso, ele fica armazenado na memória cache, que é uma memória auxiliar do processador e da memória RAM também. E ele é dividido em níveis de memória, levels, né? Levels ou níveis, que é o L1, L2 ou L3. Aí vai depender do modelo, vai depender do computador que o usuário comprar. E é um acesso sequencial. O processador vai acessar, ele vai começar pelo nível 1. Vai procurar o que ele quer, não está ali, vai pular para o nível 2. Se o que o processador quer não está ali no nível 2 também, vai pular para o nível 3. E ele é bem próximo do processador, certo? Além de ter um acesso mais rápido, ele está mais próximo do processador. Quinta questão. Sobre as dimensões em pixels e resolução da imagem impressa, assinale a alternativa correta. Letra A. A quantidade de dados de uma imagem varia conforme o zoom aplicado. Esse zoom não tem relação com a qualidade da imagem. Na verdade tem relação, né? Quanto mais pixels, mais zoom a pessoa pode dar, vai ficar mais visível, né? Mas o zoom, na verdade, vai estar só aproximando a imagem. Não tem relação direta que a quantidade vai conferir com o zoom aplicado. Não tem, não. Se der zoom, não vai aumentar a qualidade da imagem, tá? Resolução é a nitidez de detalhes de uma imagem. É medida em pixel por polegada. Gabarito da nossa questão aqui, letra B de bola. Próximo aqui, então, questão número 6. Assinale a alternativa que não apresenta uma característica de um dispositivo SSD. Utiliza a memória flash? Utiliza. A questão está perguntando uma negativa. Não. É chamado de HDs de estado sólido? Sim. Consome muito menos eletricidade em relação a um HD? Sim, em relação ao HD, o HD consome muito mais energia que o SSD. Incorpora chips de memória flash em conjunto com discos magnéticos? Não. Tá aqui o gabarito da nossa questão. A memória flash, ela tem apenas esses chips, né? Apenas chipzinhos lineares, um do ladinho do outro. Não tem disco magnético. O que tem disco magnético é apenas o HD. O HD ele tem disco magnético, mas o SSD não. Apresenta tempos de acesso extremamente baixos em relação ao HD, o que isso significa? Que o acesso a determinados dados, determinados arquivos, é mais rápido de acessar, né? Devido à velocidade do SSD em relação a um HD. Opa! Questão número 7. O teclado é um dos principais dispositivos de comunicação entre o usuário e computador. Sobre o uso do teclado em aplicativos de texto do Windows, é correto afirmar que... Letra A. A tecla Delete tem a função de apagar um caractere à esquerda do cursor e a tecla Backspace serve para apagar o caractere que fica à direita do cursor. Não está errado, a tecla Delete ele vai
deletar a tecla à direita, né? E a tecla Backspace ele vai apagar a tecla à esquerda, é o oposto. Tecla Shift serve para habilitar e desabilitar o teclado numérico. Não, também está errado isso aqui. A tecla Caps Lock serve para utilizar os acentos, ficam na parte superior das teclas. Isso aqui é a tecla Shift. Está descrevendo aqui na letra C a tecla Shift. A tecla Backspace tem a função de apagar o caractere à esquerda do cursor. O cursor é a barra de inserção, aquela que fica piscando no texto, né? E a tecla Delete tem a função de apagar o caractere à direita do cursor. Letra D. Está perguntando aqui, correto. Então, letra D está correto. Tecla ESC tem a função de apagar todo o texto digitado? Não. Tecla ESC tem a função de cancelar alguma coisa que está sendo carregada. Número 8. Os computadores devem ser entendidos como conjunto de partes integradas, que têm um objetivo comum para processar dados, trabalhar com a informação e gerar conhecimento. Eles são compostos por hardware e software. Referente a hardware e software, assinale a alternativa correta. Letra A. Hardware é a parte física de computadores, software são os programas do computador. Correto. Letra A é o gabarito. O sistema operacional de Windows de um computador pode ser considerado um exemplo de hardware, é um software de sistema. CPU é considerado um exemplo mais tradicional de software. A CPU é o processador, é um hardware. As memórias podem ser consideradas tanto hardware como software? Não, é apenas hardware, não é software. Software é a parte física de um computador e hardware é a parte lógica. Não, é o oposto, então está errado. Isso aqui, ok. Letra A está correto na questão. Número 9. Os periféricos são equipamentos que fazem a entrada e a saída de dados de um computador. Em relação aos periféricos de entrada e saída, assinale a alternativa correta. Letra A. São exemplos de periféricos de saída, teclado e mouse. Não, teclado e mouse são periféricos de entrada. Quando a gente tem certeza do que está lendo, da resposta, a gente já para de ler a questão e passa para a próxima alternativa, para não perder tempo, né? Todos os periféricos, sem exceção, são considerados de entrada e saída, sendo, portanto, híbridos. Não. Periféricos híbridos são aqueles que fazem a função de entrada e de saída simultaneamente. Como, por exemplo, um modem de internet. Ele é um periférico e ele está fazendo a entrada de dados e a saída de dados em comunicação com a internet. Isso é um periférico híbrido. Scanners são considerados periféricos de saída. Scanners são periféricos de entrada. As memórias são periféricos de entrada. As memórias, dependendo, né? Na verdade, o pendrive é uma memória, é uma memória e é um periférico. Eles são periféricos híbridos, mistos, porque eles fazem a entrada e a saída dos dados, né? Quando a pessoa copia e cola, tira alguma coisa de lá de dentro, está fazendo a entrada e a saída dos dados. Sobrou aqui letra E. Teclado e mouse são exemplos de periféricos de entrada. Já monitor e impressora são exemplos de periférico de saída. Ok, é o oposto da letra A, né? Tá correto. Questão número 10. Existem muitos componentes diferentes em um computador. Sobre os componentes básicos de um computador, é correto afirmar que a CPU, memória principal, memórias auxiliares, dispositivos de entrada e saída e os barramentos são componentes básicos de um computador. Tá correta essa informação. Componentes nada mais é do que compõem o computador. São peças necessárias para o computador, né? Periféricos são esses itens que ficam ao redor. É o teclado, é o monitor, é a impressora. São coisas que ficam ao redor do computador. E componentes são coisas que compõem o computador. Componentes básicos. CPU, que é o processador. A memória principal vai ser a RAM. Memórias auxiliares pode ser o HD, por exemplo. Dispositivos de entrada e saída e os barramentos. Os barramentos nada mais é do que barramento que conecta uma coisa com a outra, né? Por exemplo, o HD com a placa-mãe são barramentos. Componentes básicos de um computador, tá correto. A unidade de DVD é um componente básico do computador, sendo indispensável para seu funcionamento. Não, a gente pode usar um computador sem DVD. Ele vai funcionar normalmente. CPU não é um componente básico de um computador, não. A CPU é o processador, é o mais importante do computador. Somente a CPU é um item básico de um computador, não.
Incluindo aqui essa explicação, né? Já que eu toquei aqui. Por que que a memória RAM é a memória principal, hein? A memória RAM ela é principal porque um computador não liga sem ela, né? O sistema operacional, em tese, geralmente, ele está instalado em um HD. Mas ele não é obrigatório estar instalado no HD. Imaginem um computador lá que ele está ligado a uma rede. Então, o sistema operacional desse computador pode estar em rede. Quando o usuário vai ligar esse computador, esse sistema operacional ele vai buscar o sistema operacional que está em rede. E esse sistema operacional ele tem que rodar em algum lugar, que é a memória RAM, certo? Então, este computador ligado em rede, ele pode estar sem um HD. O computador vai ligar sem o HD e vai buscar os itens, vai buscar as informações necessárias em rede, na rede que ele está programado, está conectado. Mas ele não vai ligar sem uma RAM, porque ele precisa de alguma memória local para rodar os arquivos naquele computador, que é a memória RAM. Então, duas coisas básicas muito importantes para ligar um computador, a CPU e a memória RAM. Somente as memórias são componentes básicos, não? Esse item aqui, ó, de somente, né? Isso aqui geralmente quando bota nas alternativas vai estar errada. Quando prioriza muito somente, apenas, essas coisas assim, geralmente é para corrigir a questão. Então vamos seguindo aqui. Próxima questão é a questão número 11. O que significa um computador ter uma placa de vídeo on-board? A placa de vídeo é projetada para jogos? Não. Todas as placas de vídeo são projetadas para mídias gráficas, né? Seja o próprio sistema operacional, seja jogos. O que vai depender se ela vai rodar um jogo vai ser a qualidade dessa placa de vídeo. Placa de vídeo utiliza a memória RAM própria? Também não. Placa de vídeo é embutida na placa-mãe, tá correto, é o gabarito da nossa questão, letra C de casa. E depois tá errado, né? Tá correto esse erro, na verdade, que a placa de vídeo possui um dissipador de calor, não, o dissipador ele tá lá no processador. Placa de vídeo utiliza tecnologia em processamento 3D, também não. Gabarito dessa questão, letra C de casa. Número 12. Como se chama o dispositivo permite a movimentação do ponteiro como um mouse, disponível e embutido na maioria dos notebooks. Mousepad, caneta, apontador, touchscreen, tá escrito errado screen, né? Touchpad, é o gabarito da nossa questão, letra E. Touchpad é o item que fica ali no notebook, né? Onde a gente mexe o mouse ali, o ponteiro do computador. 13. Assinale a alternativa que apresenta um periférico de computador de entrada de dados. Permite digitalizar documentos impressos, fotografias, dentre outros. Impressora, leitor óptico de CD e DVD. Não, já vou assinalando aqui, esses dois estão errados. Mesa digitalizadora. Não. Scanner é o gabarito da nossa questão, letra D de dado. O modem é utilizado para a internet. Questão número 14. As memórias dos computadores podem armazenar as informações por dias, meses ou anos, mas também há aquelas que não duram muito tempo. Em relação às memórias, assinale a alternativa correta. Na memória principal, ou memória RAM, é onde são guardadas as informações, não se perdendo ao desligar o computador. Está errado aqui, ó. Quando o computador se desliga, a memória RAM ela é apagada, tudo que está na memória RAM ela é perdida. Certo? E aí vem uma coisa, né? Um detalhe, que às vezes é possível que, por exemplo, faltou luz, o usuário estava digitando alguma coisa lá no Word, por exemplo, faltou luz, desligou o computador, depois voltou a luz, aquele documento ainda estava lá por algum motivo. Isso aí não se dá devido à memória RAM, tá? Isso aqui se dá devido ao próprio sistema operacional ou aplicativo utilitário, por exemplo, o Word, que ele vai verificar que um pouquinho antes que vai estar diminuindo a memória e ele tem essa função de armazenar, certo? E depois volta e tá lá, recuperado, essa função de recuperação. Então isso é uma função do software, não é uma função da memória RAM. A memória RAM, por padrão, desligou, acabou a luz, terminou as informações dentro dela, certo? É uma memória volátil. Pode cair essa palavra aqui em prova, volátil. Memória secundária é onde ficam guardadas as informações e os programas utilizados naquele momento. Não, ele está falando da memória RAM. A letra B está falando aqui, ó, da memória RAM. A memória secundária é o HD.
Ele armazena os programas permanentemente, não se perdendo com o desligamento do computador. O exemplo de memória principal é o disco rígido do computador. Não, o disco rígido é a memória secundária. A memória principal é onde ficam guardadas as informações dos programas utilizados naquele exato momento. É usada para guardar algum dado momentâneo que esteja em execução no computador. Tratando-se de uma memória volátil, tá correto? Letra D de dado. Letra I, um exemplo de memória secundária é a memória RAM, né? O HD, o exemplo de memória secundária, o gabarito dessa 14ª questão, letra D. 15ª questão, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta. Temos memória RAM, processador e disco rígido. É volátil, memória RAM, acabamos de ler isso. Sistema de armazenamento de alta capacidade, não volátil, disco rígido. Realiza operações matemáticas e lógicas para cumprir determinada tarefa, processador. Aqui. É possível dividi-lo em unidades menores, chamadas de partições. É o disco rígido também isso aqui, número 3. Acontece às vezes, por exemplo, partições nada mais é do que o quê? Temos aqui um disco rígido e podemos fazer a partição. Partição A, partição B. Por exemplo, fazer essa partição B aqui. Digamos que a partição B ela é criptografada. Ela é protegida com criptografia, né? E a partição A são os arquivos de acesso ao público em geral, né? Então, digamos assim que o usuário pega um arquivo da partição A e joga para a partição B. E ele vai ser criptografado, certo? Então, isso são partições. Vai ser o mesmo HD, é o mesmo aparelho. O que vai mudar é a unidade lógica. Que uma ela vai estar livre para todo mundo e a outra vai estar criptografada. Já que o Instituto OCP em geral cobra backup nos seus editais, que pode cair uma pegadinha aqui? Backup é uma cópia de segurança, né? Então é uma cópia, certo? Ele é uma duplicação de um arquivo. A banca ela pode criar uma pegadinha aqui, por exemplo, que é feito uma partição dentro de um disco rígido para fazer o backup naquela partição. Isso aí vai estar totalmente errado, porque o backup ele serve, por exemplo, para erro de hardware, né? Essa partição aqui, apesar de ser visualmente para o usuário vai ser duas coisas, é um disco só, é um HD só. Se o HD der pau, as duas partições vão estragar, vão pro saco, vão estragar, certo? Então ela não serve para backup, porque tu não está fazendo cópia, tu vai estar guardando no mesmo disco. Isso não é um backup, certo? Isso não caracteriza um backup. Se a banca fazer alguma coisa assim, nesse estilo, vai estar errada. A velocidade de transferência dessa memória é superior à dos dispositivos de memória de massa. Está falando da memória RAM. Possui registradores nos quais os dados são temporariamente armazenados. Está falando do processador. Por último aqui, o gabarito então vai ser letra C, 1, 3, 2, aqui, 3 novamente aqui, 1 e 2, né? Acertei aqui a ordem. 1 e 2. Letra C de caso, o registrador são pequenas memórias que ficam dentro do processador, certo? Esses registradores, o próprio nome já diz, ele registra. Registra, por exemplo, o endereço de um arquivo. Quando o processador quer saber onde está localizado um arquivo, o registrador armazena isso. É para armazenar dados mais importantes para o processador. E ele fica dentro do processador. Então, outra coisa, se a banca falar essa questão de velocidade, já que a banca gosta bastante dessa questão de velocidade, o registrador ele é a memória mais rápida de um computador. Justamente porque ele tem esse espaço pequeno, né, para armazenar pequenos dados. E também porque ele está dentro do processador. Se é o processador que pesquisa nas memórias, né? E essa memória está dentro do processador, então ela está bem próxima ali. É a mais rápida. Depois segue a memória cache, é a segunda mais rápida. Depois a memória RAM, o HD, aí vai depender do SSD, que ele é mais rápido que o HD. Mas a mais rápida do computador são os registradores. E encerramos aqui essa resolução de noções de informática. Se ficou alguma dúvida aí, manda um e-mail lá
que eu tento esclarecer para ti, certo? aulasinfohouse@gmail.com. Até mais e bons estudos!